Bom dia a todos. Eu estou iniciando aqui a nossa outra entrevista na quarta edição do programa História da Engenharia contada pelos ex-alunos. Esse evento está acontecendo aqui no Centro da Memória da Engenharia, porque eu sou da Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia do FMG e nós estamos entrevistando esses ex-alunos aqui no Centro da Memória da Engenharia. A associação ela é gestora do Centro da Memória da Engenharia. E esse projeto ele é totalmente patrocinado pelo CREA-MG, o que nós temos muito a agradecer, como eu também agradeço toda a equipe de apoio aqui. Hoje, excepcionalmente, nós temos aqui uma colega engenheira, Moema Gonçalves Alvarenga. Acertei? De Alvarenga. Você é muito bem-vinda. Ela formou-se em 1959. Não é isso? É isso mesmo. 59. Então a Moema tem muito para nos passar sob o ponto de vista, porque ela fez dois cursos, um curso de industrial química e outro de industrial metalúrgica, certo? De metalurgia. Mesmo. Então, Moema, é um prazer recebê-la aqui. Eu agradeço também a sua disposição de estar aqui conosco, porque afinal receber uma pessoa com sua formação é motivo de muita alegria e muita satisfação para todos nós. Eu tenho certeza que nós vamos colher informações extremamente agradáveis e de grande memória e com o prazer de toda a sua experiência. Então, Moema, seja bem-vinda. Nós estamos aqui agora dando início à nossa gravação e a primeira coisa que eu gostaria de saber de você é sobre essa infância, de onde você veio, qual é a cidade de origem, um pouco da família. É possível você falar para nós? Pois não. Eu nasci em Itabira, em 1933, filha de uma pessoa que gostava muito de educação, Trajano Procópio de Alvarenga Monteiro, meu pai, e minha mãe, Dulce Gonçalves de Alvarenga. Eles moravam em Santa Maria, casaram-se lá e moraram lá até 1923. Em 23 mudaram para Itabira, onde meu pai criou um colégio para homens, porque lá tinha um colégio, tinha sido fundado um colégio de freiras e ele só que aceitava mulheres. Então, precisava, né, dos rapazes estudarem lá. Ele ficou lá, foi eleito prefeito em 27. É uma família de... Eu sou a 13ª filha do casal. E ainda tinha uma irmã do primeiro casamento, meu pai, que ficou viúvo em 1897. Meu pai tinha 67 anos quando eu nasci, e minha mãe, 42. Então, era a última. Meu pai, com essa idade, viu que os filhos não conseguiriam estudar com o dinheiro que ele possuía. Então, ele veio para Belo Horizonte, comprou uma farmácia na Rua Itajubá, 523, em 1933, antes de eu nascer, em janeiro, e eu nasci em maio. Deixou a família lá em Itabira, então eu sou itabirana, com muito orgulho. E depois mudei para Belo Horizonte em janeiro de 34 e aí fiquei até hoje. Fico e gosto também muito de Belo Horizonte. Aí depois eu fui estudar no grupo escolar Barão de Macaúbas durante 4 anos, depois estudei no Colégio Santa Maria durante 7 anos e depois eu resolvia fazer concurso de engenharia. Na minha família já tinha uma engenheira, Beatriz,
já tinha advogados, todos estudavam, todos que podiam estudar, estudaram. Já tinha um engenheiro também, que formou agora, em 1963, e eu, 53, aliás. Mas a família é muito grande e eu trabalhei primeiro no Instituto de Pesquisas Radiativas da Escola de Engenharia, depois passei para a Nuclebras e depois eu voltei para a universidade como professora de radioquímica da Escola de Farmácia. Olha, eu não sabia dessa trajetória, estou surpreso. Como? Eu não sabia dessa trajetória sua, estou conhecendo agora, estou surpreso. Voltando um pouco lá na questão da formação, tem a parte, a senhora falou que passou 7 anos no Colégio Santa Maria. E a formação do Colégio Santa Maria era um colégio só de mulheres, era misto? O Colégio Santa Maria era um colégio avançado. As freiras eram dominicanas e os padres que processavam lá a religião eram também considerados até comunistas, porque eles trabalhavam para os pobres, eles ajudavam muito aos pobres, os necessitados, e depois vinham os padres da Holanda, vinham da França, então eles eram todos muito evoluídos, e por isso que eu gosto mais da esquerda do que da direita. Certo. Eu sempre tive essa formação de ajudar, de coisa, para estudo, principalmente. E a questão do Colégio Santa Maria, ele tinha lá formação, que antigamente era conhecido como formação, curso científico, ele tinha esse curso? Fiz o científico, meus professores eram muito bons. Beatriz Alvarenga, que era minha irmã, era minha professora de física, de matemática às vezes, mas tive professores como Euler, engenheiro, outro engenheiro, esqueci o nome. O Euler Magalhães da Rocha? Magalhães, ele deu aula de matemática para mim, e o professor de química era o professor Lacombe, que foi diretor da Escola de Farmácia, e professor de biologia, até tinha bons professores. As freiras que davam aula de história e geografia eram muito avançadas, eram muito boas professoras. Então era um curso de excelência, né? O curso científico foi muito bom mesmo. Difícil outro colégio. E uma escola particular. Particular. Então você fez o científico lá e aí veio esse interesse de fazer engenharia. Isso foi por referência de família ou porque você realmente tinha essa intenção? A gente, lá em casa, quase todos gostavam mais era de matemática. Então, matemática tem que estudar engenharia. Mas meu professor Lacombe, que foi até o paranifo dessa turma no Colégio Santa Maria, eu gostava dele e era ótima aluna com ele em química. Então, eu resolvi fazer engenharia química por esse motivo. Certo. E os idiomas que se estudava na época? Porque eu me lembro, quando eu fiz o ginásio... Eu estudava no ginásio 4 anos de latim. De latim, exatamente. Eu não tive. 4 anos de francês. 3 anos de inglês. Depois, no científico, eu estudava 2 anos de francês, inglês e espanhol.
Gente, que espetáculo, que E formação. aí eu comecei a estudar particular inglês para melhorar meu inglês e tal, porque na escola de engenharia, no primeiro ano, já estudava em livros, não tinha livros em português. Então a gente estudava em livro francês, inglês, italiano. Depois eu estudei italiano porque eu fui fazer um estágio na Itália, na Euratom, depois de formada. E depois eu estudei um pouco de alemão, porque eu ia para a Bélgica e eu achava bonito o alemão e tal, e tinha uns colegas alemães lá na Itália também que me influenciaram a fazer, então eu estudei um pouco. Mas eu não sou boa em línguas, não. Não, né? Mas o suficiente para você transitar, né? Socialmente e profissionalmente. Mas e depois você veio para a escola de engenharia? Como é que foi esse impacto, a seleção? Uma mulher fazendo seleção para a escola de engenharia era algo muito incomum? Que tipo de... Essa decisão é uma decisão de vanguarda e ela foi espelhada a partir de outras mulheres também. Você pode falar para nós sobre essa experiência? Eu fiz o vestibular, não passei da primeira vez. Eu tomei bomba e depois eu fiz mais um ano, fiz o cursinho do Mário de Oliveira e aí passei, já não era tão novinha, mas tinha só homem praticamente na escola. Os restaurantes, eu nem entrava no restaurante, porque era só homem no restaurante. Não tinha privada, instalações sanitárias para mulheres. Quando precisava ir, podia pedir às funcionárias da escola para usar as instalações delas. Mas, então, era muito difícil. E eu vinha a pé de casa, porque eu morava na Rua Jacuí, e vinha a pé até aqui na Praça da Estação, que era uma praça linda, toda cheia de margaridas em volta. Eu achava essa praça maravilhosa. E as mulheres, passou só eu e uma outra, a Maria Luísa Barbosa. Maria Luísa Barbosa, que casou-se depois com o Francisco de Paula Magalhães Gomes, que era filho do professor Francisco de Assis Magalhães Gomes, né? O famoso Chiquinho Bomba Atômica, tinha apelido. E eles eram muito nossos amigos, professores. O professor Francisco Magalhães era ótima pessoa. E no primeiro ano, uma dos professores era o doutor Cristóvão dos Santos, que foi o nosso paraninfo. Ele dava geometria analítica, mas ele era uma pessoa diferente, sabe? E gostava muito de mim e da Maria Luísa. Então, ele todo dia, na hora que chegava nas aulas, ele nos cumprimentava e falava assim: bom dia, minhas discípulas. E dava aula e gostava de dar aula, né? Então, eu achava ele como professor uma maravilha. Mas tinha muitos professores. O professor Cássio Pinto era outro da Química, que era também, não posso deixar de citar o professor Cássio. E tinha muitos outros professores. E aí eu comecei a estudar engenharia química e o professor Édio Vieira chegou perto de mim e falou:
Não, vai estudar engenharia metalúrgica. A minha disciplina é ótima para moças. É engenharia física dos sólidos. Você vai fazer e vai gostar dessa disciplina. E foi realmente uma disciplina muito... Me ajudou depois, posteriormente, porque eu aprendi a fazer muita coisa lá com o professor Esse Hélio. curso ele era paralelo, né? Você fez 2 cursos. Como? 2 cursos de eu engenharia. fiz engenharia química e depois, quer dizer, e ao mesmo tempo eu fiz engenharia industrial metalúrgica. Já naquela época era possível combinar as duas Podia grades com o estudar ao mesmo tempo. Depois tempo. eles separaram os cursos, não poderiam fazer ao mesmo tempo. Sei. Então, e tinha sido criado mecânica eletricista, que era um curso mais ou menos novo. E antigamente tinha vagas, muitas vagas, mas elas não eram preenchidas. As pessoas faziam o concurso, todo mundo perdia. É mesmo? E quando eu passei, só passamos dois na engenharia química. Eu e o Ivan Menezes, que é engenheiro químico aqui em Belo Horizonte. E aí teve um segundo concurso para engenharia química, e para engenharia metalúrgica, e para engenharia civil e mecânica eletricista. Não, só civil que não teve. Aí passou mais um, Hélio. Ele passou em 1900, passou no mesmo ano que eu, mas em segunda etapa. E passaram vários outros nas outras espécies de engenharia. E a engenharia metalúrgica eram 6 engenheiros que estavam começando a estudar. Depois nós acrescentamos, eu e Ivan fizemos engenharia metalúrgica também. Então, na verdade, a turma da Química eram apenas 3 alunos? Como que... 3 apenas? Na engenharia química. A senhora falou da Maria Luísa, eu a conheci. Maria Luz era engenheira civil. Civil? Se é a mesma Maria Luísa, ela casou-se com... Você lembra do... Ela deu aula aqui nesse prédio. Maria... Qual? Maria Luísa. Maria Luísa. Se é a mesma Maria Luísa, ela dava aula aqui na sanitária. Você chegou a conhecê-la? Não, essa Maria Luísa não é a Maria Luísa Barbosa, não. Ela, eu falo a verdade, não lembro dela ter dado aula, não. Bom, mas então essa experiência aqui, você como mulher, não tendo banheiro feminino, poucas mulheres. Você falou em Maria Luísa porque ela foi sua colega, não foi? Eu ainda acredito que seja a mesma, mas eu vou dar uma pesquisada. Você teve alguma dificuldade aqui, como mulher, no curso de engenharia? Não, os professores, na maioria, me tratavam muito bem. Os colegas tinham até respeito, até assim, exagerado, né? Porque era mulher, quer dizer, era um tratamento diferente que eles me faziam, mas não de críticas e coisa, não. Eu não tive assim, dificuldade. Dificuldade era a instalação sanitária. Ah, certo. E o restaurante também, que era muito cheio de homem. Eu tinha vergonha, eu era muito acanhada, então não tinha coragem de entrar num restaurante do jeito Então você que eu passou pelo curso de engenharia sem nenhuma presença no
nos guetos sociais da escola, que era Grêmio, DA, essa organização interna aqui? Essa parte tinha o DA, que geralmente também ficava só homem, né? E tinha jogo de xadrez, jogo de dama, umas coisazinhas assim, bem simples. Depois que eu me formei, é que houve, na biblioteca, criaram uma sala para as meninas. E aí eu já era formada, fui a essa inauguração da sala das meninas e vi o professor Mário Werneck, que era o diretor da escola, né? E a senhora dele nos comunicando e nos elogiando, porque as mulheres, em vez de passear, de nadar no Minas, iam estudar, ficavam dando duro ali para estudar, para formar. Então. Porque era um curso muito puxado, né? Com muita demanda de conhecimento analítico, disciplinas diversas que exigiam muito raciocínio e muita segurança. Então, né, nesse processo todo, você fez algum estágio? Já tinha estágio para mulheres? Ou você teve... Você, desculpa, eu estou te chamando de você, mas eu acho que eu teria que mudar um pouco. A senhora teve alguma dificuldade para estágios? Tinha interesse? Tinha essa possibilidade de uma estudante de engenharia fazer um estágio naquela época? Quando eu estava estudando, eu não tinha nem tempo de fazer estágio, porque eu fazia 2 cursos e tinha muitas horas de aula por semana, cerca de 40 horas, às vezes até mais. Então, eu não tive... Mas quando eu me formei, eu lembro que apareceu uma pessoa oferecendo serviço. Uma das ofertas foi no último ano. Houve um concurso da Petrobras. E no concurso da Petrobras, eu entrei na sala para fazer o concurso. Aí o chefe lá do grupo da Petrobras chegou perto de mim e falou assim: vai me desculpar, mas a senhora tem que sair. Eu falei assim: tem que sair por quê? Porque a senhora é mulher e mulher não pode fazer o concurso. Então, são umas coisas assim que a gente, às vezes, ouvia. Depois eu tive uma oferta, um colega nosso de São Paulo veio aqui para contratar algum engenheiro químico. Quando eu falei, então, eu vou ver esse emprego. Aí ele falou assim: não, mulher não pode. Não acredito. E eu tive colegas, quer dizer, mais novas do que eu, que depois foram para São Paulo e procuravam a vaga, chegava lá, sempre a vaga já tinha sido preenchida. Quando as mulheres... Aí o marido dela foi lá, uma delas, chegou lá e foi contratado na mesma empresa. Só que para a mulher não era... Não falava que não podia, mas não aceitava. E no concurso da Petrobras, a senhora saiu? Eu saí da sala. E eu, como eu não estava assim, tão interessada em sair de Belo Horizonte, eu deixei por aquilo mesmo. Eu era muito acanhada também, não tinha coragem de falar nada. Quando for uns 10 anos depois, uma estudante de engenharia foi fazer o concurso para a Petrobras e aconteceu o mesmo que aconteceu comigo. Aí ela entrou na justiça e ela conseguiu
depois fazer o outro concurso e ser funcionária da Petrobras, a primeira engenheira química da Petrobras. Infelizmente, eu não estou lembrando o nome dela, mas eu lembro dela. Então, depois que a senhora se formou, como que foi o início da carreira profissional? As atividades, começou em que área? Quando a senhora se formou, como começou a carreira profissional? Em que... Aí, o Instituto de Pesquisas Radioativas estava esperando o professor José Vargas, que voltava da Inglaterra como doutor. Era um caso raro na época. E então ele era físico, químico, mas da escola de filosofia, né, do grupo da Faculdade de Filosofia. Mas ele foi trabalhar lá no Instituto de Pesquisas Radioativas, que era da Escola de Engenharia da UFMG. Então, eles estavam precisando de químicos. Foi o professor Francisco Magalhães Gomes, que era o diretor do Instituto de Pesquisa, Que era o conhecido Chiquinho, né? Para trabalhar. É o Chiquinho Bomba Atômica que O ele fala? Chiquinho. Tá. E ele me convidou para trabalhar no Instituto de Pesquisas Radioativas diretamente com o professor Vargas. E então foi aí que eu comecei uma carreira de uma matéria que eu nunca tinha visto, porque a radioquímica, isso não se falava na minha época, né? E a parte nuclear era praticamente não existia no currículo. Então, é aí que eu fui fazer estudar sozinha. O professor Vargas me deu uns livros lá, falou assim, não, você vai lendo aí, você vai estudando, que você consegue. Aí eu fui, conversava com ele também e tudo, ele me dava as explicações necessárias, e eu comecei a trabalhar com ele. E foi aí que... Mas eu trabalhava mais na parte de engenharia química, quer dizer, não é engenharia química, é mais uma pesquisa e mais, vamos dizer, química nuclear, que eles chamavam, né? Os livros vinham química nuclear. E depois eu fui para a Itália, fiz um estágio lá durante um ano no Instituto Euratom, em Ispra, próximo a Milão, e fiquei um ano. Voltei, depois de 2 anos eu fui para a Índia, fiz o curso de neutroativação, um curso da Agência Internacional de Energia Atômica. Fiquei lá 2 meses estudando um curso para o mundo inteiro, até esse curso. E depois voltei, aí o Zé Vargas tinha saído de Belo Horizonte por causa da Revolução. Da Revolução, não, do golpe de 64. E então, eu fiquei assim meio solta. Veio um professor, doutor americano, que trabalhava com o mesmo que eu trabalhava, com efeitos da radiação. Eu trabalhava com cromo, ele trabalhava com cobalto, com outros elementos. Me convidou para ir para lá.
Mas eu não aceitei, não. Eu queria ficar mesmo em Belo Horizonte e fiquei. E aí eu resolvia fazer neutroativação, porque eu tinha feito um curso pequeno, mas e o reator nuclear tinha sido inaugurado há 2 anos. Então eu comecei a... Isso foi em que tempo, a época? A senhora lembra? O reator foi em 60, e eu fui fazer esse curso em 64, lá na Índia. Então, quando eu voltei, eu já comecei a trabalhar com análise por estivação, porque tinha muita demanda de análise no Instituto, e a gente precisava melhorar as análises, porque não tinha aparelhagem própria, coisa tudo muito antiga mesmo, sabe? Era quase só a química geral, assim. Eu vou fazer duas perguntas. Delmiro Schmidt foi contemporâneo? O Schmidt foi meu professor no terceiro ano. No E segundo Emílio Paes? Emílio Paes, não, Emílio Paes ele formou muito antes de mim, mas ele trabalhava no Instituto de Pesquisas Radiativas. Então, ele era muito até meu amigo, porque ele tinha umas brigas lá com umas pessoas, então ele vinha, conversava comigo, e eu gostava muito dele, a mulher dele também conhecia muito, Dorinha, ela era da Floresta. Dona Dora. Ela era da Floresta, então eu já conhecia ela, solteira ainda. E de modo que a gente teve uma vivência muito boa com o professor O Emílio Paes e a Dorinha, que é recém-falecida, são pais de uma grande amiga minha. Então aqui fica uma homenagem para ele, porque ele era como a senhora. Tinha que trabalhar na questão radioativa, mas tinha que conhecer vários idiomas. Então era uma exigência, né? Porque nós temos aqui uma biblioteca com muita literatura em outros idiomas. Depois eu posso mostrar para a senhora, a nossa colega Consuelo, que é diretora do museu, e ela pode fazer um tour aqui com a senhora para a senhora conhecer. Eu vou fazer um breve intervalo aqui, agora, e nós retornaremos no segundo bloco. E eu estou gostando muito de lembrar esses nomes, saber dessa história do Instituto de Pesquisas Radioativas. Voltaremos em breve. Bom, dando continuidade ao iniciando nosso segundo bloco agora, na entrevista de Moema Gonçalves Alvarenga, engenheira industrial química e engenheira industrial da metalúrgica. Nesse programa, História Contada pelos Ex-Alunos da Escola de Engenharia. É um projeto patrocinado pelo CREA-MG, a quem nós agradecemos. Estamos aqui no Centro da Memória da Engenharia, administrado pela Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia. Então, dando prosseguimento, Moema, Dona Moema, né? Fala um pouco sobre essa experiência do Betinho, conhecido Betinho, o Roberto Rettori. Eu, quando fui para a Itália, eu fui com outros engenheiros também. Um deles era o Roberto Rettori, que estava em Milão, na Universidade de Milão. E os outros, nós éramos amigos. E quando nasceu a filha dele, a Paula, eles me convidaram para ser madrinha dela. Mas depois nós viemos embora e tal, mas eu tenho contato com a Paula algumas vezes até hoje. A Paula Rettori é muito amiga minha. Então é uma coincidência muito grande só falar deles, porque eu era muito conhecido do Betinho aqui na escola e muito amigo da família. E além do Betinho, tinha
que nós chamávamos ele de Betinho, tinha o Luiz Augusto de Queiroz e Oliveira e o Juarez Távora Viado, que também trabalhavam no Instituto de Pesquisas Radiativas, e Juarez foi professor aqui da UFMG também. Eles estavam lá comigo em Ispra, na Euratom, fazendo estágio durante 1 ano. Depois desse estágio, eu voltei para aqui e fiquei muitos anos. Quando eu tinha 10 anos de formado, eu estava fazendo radioquímica em Belo Horizonte, aqui na universidade, e ganhei uma bolsa para a Bélgica e fui fazer o doutorado lá. Aí eu voltei para a pesquisa e trabalhei com o cromo para fazer o cromo 51, que é muito usado na medicina. Fiz vários estudos lá e defendi minha tese lá, em 1973. Depois eu voltei para Belo Horizonte, mas como a parte de análise é que era a principal, porque nós trabalhávamos, modéstia à parte, muito bem, e fazíamos todos garantia de resultados, métodos, muitos métodos de análise, e era o que era aceito. Pelo menos para urânio não tinha outro igual, que era um método criado aqui em Belo Horizonte pelo Geraldo Tupinambá, que era a análise de urânio por nêutrons retardados. Foi um método revolucionário e que era rápido e muito interessante, resultados ótimos. Mas que excelente. Vou contar uma coisa aqui antes de dar prosseguimento, muito engraçada, do Roberto Retori. Ele estava hospitalizado, terminal. Aí ele passou mal de madrugada e virou e chamaram a enfermagem. Aí a enfermagem falou: fala, senhor Roberto, o que o senhor quer, o que o senhor está precisando? Eu falei assim: dinheiro. Dinheiro. Esse era o humor do Roberto Retori. Nunca esqueço isso. 2 dias antes de falecer, e a enfermeira preocupada, ele falou: você precisa de dinheiro. Ele queria dinheiro. Muito bom humor, né? Bom, eu vou aproveitar que era uma pessoa muito alegre, muito companheiro aqui na escola como meus professor. Aniversários, ele frequentava lá desde estudante. Ele foi professor aqui na escola, no departamento de elementos de máquinas. Terminou o curso 1 ano depois de mim, mas era muito amigo. E muito alegre, né? Eu vou agora, nesse momento, chamar aqui a presença de uma familiar sua, que ela tem muito talento, nossa ex-colega também, a Ângela Alvarenga, engenheira mecânica, parece que formada em 65. Vamos lá, Ângela, nos dê a presença aqui, por favor, seja bem-vinda. 68, 68? Seja bem-vinda, Ângela. Aqui nós temos tia e sobrinha. Tia e sobrinha. Ângela, obrigado. A turma, filhos da minha irmã, que era advogada, mas que dava aula de matemática. De matemática. Chamava Clarice Gonçalves de Alvarenga. Era a minha irmã mais velha e que formou em Direito, porque à época nem as mulheres formavam em Direito, porque só o homem que formava. Mas ela teve ainda uma colega, Rosa, né? E os filhos dela, 3 estudaram engenharia. Uma é a Ângela. A Ângela foi uma de 2 colegas, ou uma apenas? Não, eu fui a primeira engenheira mecânica na Universidade Federal de Minas Gerais. Primeira engenheira mecânica, você colocou isso aqui.
E única mulher na turma, né? É, 120 Então imagina. Homens, 120 homens e eu. Muito tempo depois ainda era assim, né? É 10 anos de diferença que nós temos. É? É. E aí, Moema, continua aí essa trajetória, Itália, Bélgica, o que a Ângela lembrar aí nos ajude, Não, e por conta um favor. pouquinho como é que foi a sua experiência lá na Índia, chegando lá na cidade e tudo, que você me contava. Na África. Na África, é. Na África era um grupo de muitas nacionalidades, né? Então nós estávamos num hotel que às 5 horas batia na porta, trazia um chá, depois, quando chegava às 8 horas, a gente ia fazer tomar o lanche, o café da manhã, né? Depois ia trabalhar de ônibus. E era muito diferente, né? Mas era muito, os laboratórios muito bem montados e o pessoal também, todos muito amáveis com a gente, era muito difícil. Tinha mulher, era eu, uma mexicana, uma argentina e uma da Filipinas. Então, eram poucas mulheres lá, mas o curso foi muito bom. E nós tínhamos uma privada especial porque as outras eram daquelas de fossa. Mas os laboratórios eram muito bons. Qual o país da África? A Índia? Não, ela falou África ou Índia? Índia Índia, que eu fui. Eles tinham um convênio com o Canadá, né? E então estavam construindo até bomba atômica, mas tudo no maior sigilo e tal. Enriquecimento de urânio era um sucesso. Na época, era uma coisa que ninguém fazia e eles já faziam. E lá eu encontrei, na hora do jantar, com um brasileiro, professor daqui, que foi para o mesmo hotel que eu, porque sabia que eu estava nesse hotel. Era professor de geologia. Esqueci o nome dele agora. Não tem problema. Não tem problema, é muita memória. Mas depois, alguns... E as pessoas andavam peladas na rua também lá? que? As pessoas andavam peladas lá na rua? Eu andava na rua lá, passeando, encontrava com pessoas até nuas na rua. É estranho mesmo, porque tinha pessoas que não usavam roupa. Era um calor danado, então, mas era por religião, né? Elas não usavam Roupas. E comiam muitas folhas com pimentas, com esses... Com ervas, né? Indianas, muita variedade de temperos, né? E eles punham a folha na mão, punham a pimenta ou outro tempero qualquer e comiam aquilo. Mas pode então falar. eu vou falar o seguinte, Moema, hoje você trouxe aqui algumas coisas da sua formatura. No ano que você formou, o JK estava no auge. E tinha um sobrinho dele, tem até uma foto aqui formando com você. Sara E a dona Sara te dando um presente aqui para você, que ela trouxe aqui. Dona Sara e aqui tem uma foto linda sua do convite de formatura.
o próprio convite de formatura aqui mostrando que você formou, e aqui as outras fotos, e você recebendo do reitor Mário O Werneck, anel de o formatura anel de formatura, pelo professor Mário Werneck, Mário colocando Werneck, o que anel era no o seu dedo. diretor da... Eu vou pedir para fazer uma foto, tirar foto dessas fotos, por favor, para colocar no nosso arquivo Essa aqui. diretor, lembrança dele, né? Porque ele tem muita lembrança, porque ele foi diretor muitas vezes. E ele que iniciou esses aumentos da... Pois é, até eu queria saber isso. Quando a senhora estudou neste prédio? Ou no prédio ali da Santos Dumont? Porque não tinha os outros dois. Eu comecei as primeiras aulas, algumas aí Aqui no prédio da Santos Dumont. na Santos Dumont. Entrava ali, tinha uma escada. Um dia eu até caí da escada. Foi um alvoroço, porque eu usava saia e eu caí pela escada abaixo. Depois, mas não machuquei, não. Depois tínhamos muitas aulas aqui nesse prédio da rua Bahia com Guaicurus. E depois, resistência de materiais, eu tive na rua Guaicurus um prédio pequeno que foi construído aqui. E depois eu tive muitas aulas naquele prédio pequeno, na esquina da Guaicurus com o Espírito Santo, enquanto estava sendo feito o AG. O novo DA. O AG. Arthur Guimarães. O Arthur Guimarães, que é o prédio ali da esquina. Você chegou a pegar E aí aula lá ou não? eu tive aula de metalurgia física lá já no Arthur Guimarães. Porque o primeiro, segundo, até quarto andar estava funcionando. Tive aulas de química lá e tive a direção do Instituto de Pesquisas ficava lá. Então, eu trabalhei lá durante alguns anos. Depois é que eu fui para Pampulha para trabalhar, ficava só na Exatamente. O Instituto Mas quando nós passamos ali, você falou que tinha um espaço ali na Contorno, que eu sei que seu laboratório era ali. Pois é, eu trabalhava no Arthur Guimarães, no segundo andar, era o laboratório de Química e Radioquímica. Então, eu deixava meu carro, eu tinha um Volkswagen, aquele DKV, e eu deixava parado na Contorno, porque do meu laboratório eu poderia ver o carro lá. Isso aqui no Arthur Guimarães. Na esquina ali, porque quando nós passamos agora, ela falou assim, meu laboratório era aqui. Era o laboratório da metodologia era no térreo, no primeiro andar. Como? Laboratórios da metodologia tinha no primeiro andar. Metalurgia era lá. Tinha, além do Édio, tinha gente, esqueci agora. Um que era engenheiro também, que tinha formado antes de mim e que faz muitos trabalhos lá. Dona Moema, o Instituto de Pesquisas Radioativas, a senhora começou os trabalhos aqui neste prédio ou já foi direto para o campus? Mais ou menos já entendi que esse trabalho começou aqui, nos laboratórios aqui no campus do centro. Os laboratórios de química eram neste prédio da rua da Bahia com Guaicurus, né? Então, os trabalhos iniciais do IPF foram aqui? Não. Aí, como a gente tinha muitos laboratórios de química, então parece que o grupo foi ficando por aqui. Mas logo depois, quando eu formei, já era lá no Arthur Guimarães. E quando é que foi para o campus da UFMG, lá na Pampulha?
Eu, em 1960, eu já estava começando a ir para lá, mas não ficava, às vezes, todos os dias. Depois, só em 64, 63 que eu fui. Em 64, eu lembro bem, porque quando eu estava trabalhando, eu ficava só lá. Lá tinha um almoço muito bom, e era o Sebastião Tião, que era um cozinheiro formidável. E falecido já, com a esposa dele era a Sebastiana, que era lá de Santa Maria de Itabira também. Ah, é. Mas eu trabalhei mais, foi lá na Nuclebras, lá na Pampulha. Quantos anos você ficou mesmo. no IPR? Como? Quantos anos você ficou no IPR? Eu Quanto fiquei de 1960 a 1981. Aí depois eu fiz concurso para professor na universidade, na Faculdade de Farmácia para Radioquímica. E eram muitos candidatos, mas realmente eu tinha muito mais experiência do que todos os outros. Então eu passei em primeiro lugar. Mas tinha o que passou, ficou em segundo e depois ele foi até contratado também. Mas era uma vaga só, todo mundo achava que eu não devia fazer, porque eu não ia ter chance de... Você deu aula também lá na universidade, aquele curso que fizeram, eu esqueci o nome, mas Como? na Universidade Federal, você também... era um curso que eu acho que era pré-vestibular, não lembro mais o que era, que eles fizeram uma escola diferente, que criaram lá na Universidade Federal. Na Universidade Federal, eles fizeram um curso. Como é que chamava? Eu esqueci. Ah, eles tinham curso de mestrado, né? Que você dava aula lá também. Eu dei aula e dei muitos cursos assim para técnico, porque ninguém sabia trabalhar com material radioativo. Então dei muitos cursos lá da Nuclebras, né? Durante o tempo da Nuclebras eu dei muitos cursos, até para militares eu dei então, também. Então, a senhora trabalhou também com o pessoal da pesquisa na Marinha. Como? Na Marinha Brasileira, eles têm um núcleo de pesquisa radioativa lá. Os generais, na época de 64, a Nuclebras era chefiada por um general. E o nosso, aqui de Belo Horizonte, que chamava Instituto de Pesquisas Radioativas, anteriormente, foi chefiada por coronéis. E o vice-diretor era um mineiro, belo horizontino, engenheiro, Virgílio. Esqueço muitos nomes para lembrar. Virgílio era também Távora, né? Da minha idade, mais ou menos, e ele formou um ano antes de mim, mas muitos colegas. Trabalhava comigo também no mesmo laboratório lá, o Alexandre Sete Câmara, que era uma pessoa também formidável. O Jefferson, meu colega, também trabalhou com você. Muita gente, eu não posso citar nome. Além da pesquisa que a senhora atuava, também no magistério, algum projeto nacional a senhora atuou? Nós fazíamos todas as análises de urânio do Brasil. Eu esqueci. Olha que espetáculo. Todos os departamentos
da parte da Nuclebras, que geólogos mandavam as amostras para fazer em Belo Horizonte. E nós fazíamos e dávamos as garantias e tal, quanto de todas as análises. Era assim, cerca de 80 mil por mês. Assim. Nossa. Que é Porque isso? fazia por neutros retardados, que eram um método mais simples, porque todo mundo fazia por fluorimetria ou outros métodos mais demorados, sabe? E o nosso era, punha lá, irradiava, contava e pronto. Ele estava lá, o resultado. Então, na verdade, o seu histórico profissional, ele atuou em 3 frentes, né? Na questão de pesquisa, de educação e de análises também, né? A análise a gente fazia desde água, fazia de sangue, porque era um laboratório de referência o nosso, lá na época da Nuclebras. Era todo mundo que precisava exportar minério, minério de outros mesmo, às vezes, não só urânio, mas outros elementos, a gente fazia lá e dava garantia. Né? Essa análise de sangue, eu fiquei curioso. Vocês também atuavam? A análise de sangue, por exemplo, veio lá de Ouro Preto, o pessoal que trabalhava na empresa lá nos procurar para fazer análise de manganês no sangue, porque estava dando um problema em pessoas que moravam na região onde tinha muito manganês. Então, aí eu fui estudar também um pouco por que o manganês fazia mal. O manganês, ele pode prejudicar, se for excesso, pode a pessoa morrer, vai paralisando e até morte. Então, precisava fazer. Então, eu fiz muita análise de urânio por neutroativação também. Outra coisa que eu fiz também por neutroativação, nós fizemos lá, é um grupo grande, eram 40 pessoas que trabalhavam comigo. Arsênio na água. Quando eles puseram aquela água aqui de Belo Horizonte, passava perto da coisa de... Meu Deus. Tinha muito arsênio ali no Rio das Velhas. Então, tinha um morro lá que chamava assim, o Careca. Porque o morro era todo careca por causa do arsênio que não deixava as plantas lá. Foi esse estudo que eles resolveram aí mudar o trabalho para análise de ouro, né, para extração de ouro lá em Nova Lima. Então, esse trabalho foi também um trabalho, eu acho que muito importante para a ecologia. Muito interessante. Sobre a questão das pesquisas radioativas, eu tenho uma pergunta para fazer. Sobre a pesquisa radioativa, as pesquisas de material radioativo, eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade que parece que é um fato. Eu conheci 2 sócios de uma empresa distribuidora de produtos químicos. Como? Produtos químicos, distribuidora de produtos químicos. E no pátio da distribuidora percebia-se um cheiro muito forte dos produtos. E a família não tinha nenhum histórico de tumores. E todos os 2 tiveram tumores, um no pâncreas e outro no pulmão. Muito estranho, porque foi uma coincidência, porque não era um histórico familiar,
e os dois foram E eles vítimas. moravam onde? Eles tinham uma empresa distribuidora de produtos químicos. Ah, E no pátio o cheiro era muito forte, vários produtos químicos. Ou foi desenvolvida alguma pesquisa sobre a possibilidade dessa exalação, né, dos produtos químicos gerar, porque exalava, as pessoas inalavam, né? Então, gerar algum tipo de tumores, alguma coisa, tem alguma pesquisa nessa área? Não, eu não tenho, não. Eu sei que, por exemplo, quem trabalha com benzeno, por exemplo, ou qualquer coisa, é um horror, né? Você respirar qualquer coisa sobre essas substâncias de limpeza, tem muita coisa também que não dá para... tanto é que no laboratório, quando a gente ia fazer alguma limpeza, por exemplo, era tudo de máscara, de coisa, porque era... então, em material radioativo nem se fala, era mais guardado ainda. Mas material radioativo a gente tinha filme, tinha coisa, então a gente conseguia saber, né? Mas é mais simples. Embora eu conheça uma moça que teve uma contaminação, ela, não sei como, ela não era do meu laboratório, era de um outro laboratório, mas lá da Nuclebras. Aí eles foram atrás de mim, né? O que é? Tomar banho horas ali para tirar o máximo, né? E ela ficar um pouco separada dos outros, porque ela estava emitindo radiação. Mas depois foi tudo bem, ela recuperou bem. Quer dizer, ela não teve nenhum problema na época, não. Aqui nesse prédio tem uma capela, né, de estudo. Aqui já tem décadas que essa capela está aqui. E como aqui nós estamos montando um museu, que é o Centro da Memória da Engenharia, essa capela está ali de um laboratório aqui, no segundo andar. A senhora chegou a frequentar? As capelas, os laboratórios todos tinham capela, porque ia aquecer qualquer coisa, tinha que fazer. Então eles brincam muito que foi falar com um engenheiro para fazer uma capela, mas capela aqui, ele não sabia que era a capela. Capela do laboratório. Aqui nós tínhamos laboratório de química orgânica, de química analítica, de radioquímica, tudo aqui mesmo. Radioquímica, não, só depois que eu fui estudar. E equipamentos de proteção? Quais eram os equipamentos? A gente usava a caneta quando entrava no laboratório mesmo, era uma caneta que media a radiação. E o filme você entrava na Nuclebras, já punha não tinha máscara, não? Filme. Mas o filme o meu nunca deu acima do normal. E acho não, que todos os funcionários que trabalhavam comigo também nunca teve esse problema, não. E material, arquivos, artigos, a senhora chegou a publicar algum? Porque com esse conhecimento... eu fiz muito em congressos, né? Eu geralmente ia para os congressos aí da SBPC, que era um brasileiro. Fui até congressos não só dos trabalhos da rádio, mas os trabalhos de alimentos. Quando eu trabalhei na escola de farmácia, eu fui chefe de um departamento de alimentos, porque a radioquímica fazia parte do departamento de alimentos, porque tem a conservação melhor que existe de grãos, energia nuclear. Então, eu fiquei nessa parte.
Então, eu fui no congresso apresentando até trabalhos sobre alimentos. Mas esse no sangue, eu acho que teve uma revista também. Alguns trabalhos foram publicados em vários lugares, né? Você não tem guardado, não? Quê? Você não tem guardado, não? Você não tem nenhum guardado? Eu tenho meu currículo, que tem essas coisas todas, sabe? Mas guardo também. Eu estou fazendo digitalização, mas é tão demorado as coisas que é cansativo também fazer, né? E aí na escola de farmácia a senhora ficou até quando? Eu fiquei até aposentar, que eu aposentei em 93. 93? Eu tenho 31, esse ano fez 31 anos de aposentadoria minha na escola de farmácia. E continuou trabalhando? Eu tinha 60 anos. Aí eu continuei ainda orientando umas teses e eu estou contando mais casos da minha família do que da minha. Não, mas é exatamente isso que eu queria falar sobre isso. As teses de mestrado, que tinha um curso de mestrado chamava... Eu até esqueci o nome. Depois, acho que até tiraram essa disciplina da farmácia, sabe? Mas era dentro, a nutrição era dentro da escola de farmácia, tinha um curso. Então, eu orientei teses nessa área também, de leite, de alimento de criança, para ver esses metais que fazem parte do nosso organismo e que uns são saudáveis, outros não, e uns são saudáveis até um ponto, e depois, por exemplo, o cobre, até um ponto tudo bem, mas mais precisa dele, mas mais é ruim. Então, é perigoso. Então, nós fizemos tese nessas áreas também. É muito curioso porque vocês, a família, né? Cada um com a sua vanguarda e talento, né? Mulheres atuando na engenharia e a senhora caiu novamente na área de farmácia lá, que é da história do Paterna, né? Até hoje a farmácia tem mais de 100 anos. A farmácia universal é da minha sobrinha. Até hoje tem a farmácia? Tem mais de 100 Ela é anos. farmacêutica. Na Rua Itajubá, 551. Até hoje. Entre quase na Rua Curvelo Marinense. e 523. Um quarteirão da Pouso Alegre. 523 era antiga, agora eu nem sei. 551. Muito curioso. Mas eu vou pegar um pouquinho do que ela estava falando. Meu pai era farmacêutico, um irmão era farmacêutico, e agora minha sobrinha é dona da farmácia, que fez 90... Não, e 3 irmãos sempre trabalharam na farmácia. Não, 2 os irmãos, as minhas irmãs... Desde pequeno... A farmácia é que permitiu o meu estudo, a minha convivência, eu viver até hoje. Porque a farmácia, meu pai, quando morreu, eu tinha apenas 8 anos. Então, deixou a farmácia para os irmãos mais novos. E os filhos mais novos, os 10 filhos mais novos. Os mais velhos trabalhando e todos vivendo ali daquele dinheiro que os mais velhos. Então, eu tenho 2 irmãs que não fizeram curso superior. Por quê? Porque elas trabalharam para nos sustentar. A Maria Berenice e a Dulce. A Dulce morreu ano passado com 106 anos. Mas se não fosse elas, nós não poderíamos ter estudado e chegado onde nós chegamos. É uma família muito solidária, né? E com visão. A família é muito
briga muito, mas é muito unida, sabe? Muita Eu gente quero tem. falar só sobre isso. Ela falou ali que digitalização é lenta, porque ela está fazendo um trabalho maravilhoso, que é a história do pai dela com todas da família. Fala um pouquinho sobre isso, que também faz parte da engenharia. Muito bem. A genealogia da família é assim. Eu comecei do meu bisavô, que nasceu em 1795. Meu avô nasceu em 1828 e minha avó nasceu em 1838. Ela veio do Nordeste e com a irmã dela casaram lá em Santa Maria, porque o irmão dela era juiz de direito. Eles tinham um nível de vida assim mais elaborado e tal. Mas chegaram lá em Santa Maria, ali a terra toda era do meu bisavô. Quando meu bisavô morreu, passou para tudo para os filhos. Então, Santa Maria, toda casa tem um meu parente. É uma cidade que tem 11 ou 12 mil habitantes, mas é assim, todo mundo, os Bretas, os Mafra, os Martim da Costa, todos são parentes nossos. E meu pai fundou escola lá, fundou escola em Itabira, fundou escola normal em Itabira, não tinha onde as mulheres estudar, gente pobre, porque só tinha colégio pago. Ele tinha um colégio e as freiras tinham outro colégio. Ele pegou, fundou, conseguiu do governo estadual uma escola normal. Aí podia entrar a mulher, o homem, e pobre, filho da lavadeira, filho da cozinheira, e tudo ia lá, estudava e virava professora, e boas professoras. E já, porque lá era mais de mineral, né? Eu só pensava em tirar o minério de ferro lá, de Itabira. Então, eu estou fazendo uma memória. Trabalho. Meu pai fez muita coisa lá, sabe? Meu pai nasceu numa época antiga, mas ele era bem mais moderno, deixava as filhas estudarem, né? Por exemplo, eu veio trazer Beatriz aqui para estudar engenharia, só ela, por causa de mulher, formou só ela na turma dela. E a minha irmã mais velha, que é a Clarice, a Clarice veio para Belo Horizonte, ele não morava aqui. Veio ela e o Ariosto, meu irmão mais velho. Chegaram aqui e foram estudar Direito, que era uma coisa que... E a minha irmã tinha que morar numa pensionato. Aí a dona do pensionato perguntou ao meu pai: a que horas sua filha tem que entrar no pensionato? Ele falou assim: a hora que ela achar que é... Que ótimo! Eu vou aproveitar a oportunidade, já que nós estamos falando de Santa Maria de Itabira e de Itabira, eu vou chamar aqui agora para estar conosco uma colega engenheira civil, a Consuelo Máximo. Fica aí. Permanece aí, por favor. Que é engenheira civil formada aqui na escola, que é de Itabira. Consuelo, por favor. A Consuelo já conhece a Moema, não é isso? Sim. Boa tarde, bom dia, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui com Moema, que é conterrânea, família amiga, Ângela, que foi minha contemporânea na engenharia, e foram minhas inspiradoras para fazer engenharia. Eu gostava de matemática, não queria ser professora, e elas então me inspiraram a fazer engenharia. E temos em Itabira
um agradecimento enorme à família, principalmente à pessoa do Dr. Trajano, que foi responsável pelas escolas em Itabira. O Dr. Trajano, que era o pai, né? O pai da... E é um prazer enorme estar aqui com vocês, participando. Obrigada. Nada, é sempre um prazer. Para mim é Obrigada. uma satisfação te encontrar aqui, porque as nossas famílias são amigas há muitos anos. De né? vida inteira, É né? a família família Betônica, não dela- é isso? Consuelo? Não, é Betônico, que a tia Betônico. Neném, que É, era... Betônicos. As irmãs, a mãe dela e a irmã foram colegas de minhas irmãs, então nós conhecíamos as famílias todas, os filhos, os netos, né? Tinha um farmacêutico também, né? Tinha, meu pai era farmacêutico, né? Olha O que tio tá dela. bem? E- Vovô foi farmacêutico em Itabira e pai. Não, Essa, sobre a história lá, Santa Maria de Itabira, tem alguma coisa para vocês falarem conosco sobre isso? Esse nome, Santa Maria era de outra Itabira. cidade. Era um distrito de Itabira? Não, Era distrito. foi Primeiro distrito, depois virou Até cidade. 1943. Era um distrito de Itabira, Era então. distrito. Aí, quando, até meu irmão foi prefeito, o primeiro prefeito, só que ele era advogado em Itabira. Ariosto. Doutor Ariosto. Mas pode continuar. Não, mas é um Porque prazer. eu vou fazer uma impressão. Ah. Tinha um grande amigo, ex-aluno aqui, e ele fez engenharia mecânica, e ele era de Itabira. E ele infelizmente já faleceu, e a irmã dele é uma grande amiga também de Itabira. E eu frequentei muito Itabira. E eu sempre achei os itabiranos muito talentosos, intelectualmente e artisticamente. Vocês têm essa percepção? os parentes Era uma dela. vanguarda. Tanto é que o Carlos Drummond, vindo de lá, era uma vanguarda poética, musical, científica. Vocês não têm essa impressão? É o meu olhar sobre os itabiranos, porque todos são, né? Santa Maria era um distrito de Itabira. E eu sou de Itabira. Só não pode falar que é um retrato de parede, mas como dói. É? A poesia do Drummond. Mas Nova era distrito de Itabira, então eu tenho muitos parentes também em Nova Era, ali Carmo, não sei o quê. Hoje até mudaram os nomes de alguns lugares, e que são ainda distritos, né? E Ferros, por exemplo. Exatamente, muitos Santana dos Ferros, é isso? parentes. Ela era o quê? Distrito também? O Roberto Drummond, né? Roberto Drummond é meu parente, assim, mais longe, mas é parente. Os Drummond são todos nossos parentes. Minha mãe era descendente do Barão. Antônio Drummond de Freitas. Era o bisavô da minha mãe, era o bisavô do Carlos Drummond também. Sim. Então era assim. E aí, como eram poucas famílias, tudo misturava, né? Então, a gente tem muito Drummond, tudo. Ela está fazendo uma engenharia da árvore da família. Eu faço votos que a exatamente. senhora Eu trabalho há muito avance tempo. bem nessa questão da genealogia, do histórico familiar. Muito É uma verdadeira muito engenharia. Muito interessante. muito bacana. Muita pesquisa. Quer dizer, então... O vovô era de Nova Era. Meu pai nasceu em Nova Era, que era São José da Lagoa, né? São José da Lagoa, depois que Nova foi- Era chamava. Depois que ele foi para Itabira. Tem alguma coisa que a dona Moema não fez? Porque eu nunca vi a diversidade. Dirige carro até hoje. Né? Mora sozinha e responsável por tudo. 90 Ativa. E a questão, eu ouvi um ruído aí de uma conversa, que a senhora foi a um banco tomar umas decisões e eles caçaram o direito da senhora de tomar decisões? Uma aplicação de risco que eu sempre, engraçado, que eu sempre tive ações de aplicação de risco, né? Então,
Eu tinha um irmão que gostava e me ensinou a mexer com isso. Então, vanguarda. eu fazia um Vanguarda. pouco com isso. Aí eu queria comprar, mas de umas certas condições lá, que era uma aplicação diferente. Então, não sei se era mais risco ou menos, mas eles acham que é mais. Eu respondi todos, o rapaz falou, não, eu concordo que está tudo bem explicado, você aceita todas as nossas condições, isso, mas eu vou mandar para o departamento jurídico. Aí, 3 horas depois, ele telefona e falou assim, ô, dona Moema, desculpe, mas a senhora não pode fazer isso, porque eles acham que a idade avançada não pode fazer. E antes eu tinha tido um problema eu fui cadastrar no TRE para receber o meu título. E o que aconteceu? Eles, na hora que eu pus a data do meu nascimento, eles falaram, a maior de 90 não fazemos isso. Não tem limite lá de idade. Se ela estava fazendo, né? Então, são coisas que a gente ainda, além do preconceito contra a mulher, tem preconceito contra a velhice também. Contra a idade, né? Você está com 90 aí? Eu não incomodo de 91. falar que eu tenho 91, que eu sou velha. Eu sou velha, mas eu estou bem. Está muito bem. Eu não tomo remédio nenhum. Nada. Nunca tive problema de pressão. Às vezes tem um pouco baixa, mas nunca tive. Lá em casa a comida sempre muito simples, muita fruta, muita verdura, muito legume, carne, peixe, tudo. Eu como de tudo. Então, eu acho que é isso que eu aprendi quando eu estudei nutrição um pouco, lá na escola de farmácia. Eu descobri que o melhor para a saúde é você comer de tudo. Sim. Com critérios, né? Muito bom, aí já escutei vive isso também. bem o resto da vida se tem uma boa genética, né? É lógico. Sim, Que história notável. Então, agora, para nós finalizarmos a nossa entrevista, eu queria saber da senhora, dona Moema, se a senhora pode dar alguma mensagem para os candidatos a fazer engenharia, para as mulheres que atuam na área da engenharia, tem alguma mensagem? Porque a senhora foi uma vanguarda, e é uma vanguarda nessa questão, né? Protagonista de uma área de atuação na área científica, de pesquisa. É encorajador, né? Um currículo desse encoraja homens e mulheres. Então, dá uma notícia para os jovens brasileiros, para o Brasil, qualquer mensagem, porque a senhora já deu uma, que quando se come de tudo, né, você tem propensão a ter boa saúde. Quando, na verdade, tem pessoas que têm muitas restrições. Acho que a questão é saber alimentar, né? E não exceder em nada, mas poder experimentar todos os paladares. Então, agora, finaliza a nossa entrevista com mais esse sorriso agradável que a senhora tem, esse prazer que nos trouxe aqui, dando uma mensagem para os atuais alunos, para o Brasil, qualquer coisa que a senhora quiser falar. Você falou no sorriso, o sorriso é da minha mãe, que é sempre sorridente. Meu pai era calmo, falava manso, mas não era sorridente. Minha mãe era. Então, eu puxei muito os traços da minha mãe. Então, eu acho que por isso que eu sorrio. Mas eu tenho esperança num mundo melhor, porque eu acho que toda a vida teve esses problemas graves que tem hoje, que a gente acha que é só agora. Só
O tempo é que não está muito bom, né? O tempo eu acho que piorou bastante. Da minha infância até hoje, nem tem comparação. Nem tem. Mas o povo, eu acho que tem que ter esperança, os jovens têm que estudar, porque eu acho que se você não estudar, você não vai a lugar nenhum, porque você desconhece tudo, desconhece as pessoas, desconhece opiniões diversas que eles te põem na cabeça todo dia, né? Nas televisões, Facebook, coisa. Então, você tem que pensar. Então, para pensar, você tem que conhecer. Conhecer tem que estudar. Se não estudar, não vai para frente. Vai ser sempre um mero ajudante, auxiliar, e que você não vai conseguir subir na vida, não em dinheiro, que isso, dinheiro é bom, mas não é nada em relação ao seu prazer de viver, o seu modo de viver. É a leitura, é a comida para ter saúde boa, é conversar com as pessoas também, é muito importante. Ter um histórico de conhecimento, né? Como a senhora tem, uma atuação aí de grande contribuição para a pesquisa nacional. É uma mulher muito realizada, né, dona Moema? Agora, uma coisa também que eu gosto de falar, que lá em casa, meus sobrinhos me chamam de Moema, meus sobrinhos netos, meus sobrinhos bisnetos, todos falam Moema. Ninguém fala dona, nem a senhora, nem nada, não. Eu sou Moema, é comum. Não sou diferente dos outros, não. Não quero ser diferente de ninguém. E espero que todos estudem e façam as coisas. É lógico, cada um tem seu modo de pensar e tudo, mas que estudem e comparem as coisas e analisem os textos, né? Analisar texto é muito importante. Muito importante. Mais alguma coisa que vocês querem colocar? Dona Moema, eu vou continuar no Dona Moema, por favor. Muito obrigado pela presença. Eu acho melhor você mudar para doutora, porque ela fez doutorado. Isso, doutora Moema. Doutora Moema. Ela falou para mudar para doutora, porque a senhora fez doutorado. Não, mas nunca ninguém. Eu tenho antipatia de fazer diferença. Não, eu estou brincando. Mas foi uma alegria entrevistá-la, viu? Trazer isso aí vai ficar aí na nossa rede, no site da associação, na rede social, não porque eu sei que a senhora é modesta e não gosta muito de alardear e de aparecer, mas é notável e tem que ser colocado para os colegas que estarão assistindo no site da associação e também na rede, no Instagram, eu tive a oportunidade, né, de ser o que eu sou hoje. Sim. Mas é uma pessoa notável. Com muito mérito. Muito bom. Com muito ela mérito não pela. não, mas ela hoje veio porque era a área, era para a história da engenharia. Voltar a casa, né? Muito obrigado mais uma vez.